Ah lá quem voltou. Ela. Você provavelmente não me conhece, ou me conhece porque esse ainda é um canal pequeno. Eu me chamo Liana Cardoso. Eu tenho 41 anos. Já fui casada, hoje eu namoro. Tenho uma cachorrinha e atualmente estou em Joinville, Santa Catarina. Eu estava fazendo uma sequência de vídeos aqui no YouTube sobre o meu rompimento com o Instagram. E eu fiquei um mês sem usar Instagram. Depois voltei a usar, mas eu nunca mais usei da mesma forma como antes. Hoje em dia eu vou lá, posto alguma coisa só para dar um sinal de vida e, e saio. Eu vejo pouquíssimas coisas que me mandam, assim, porque as pessoas. É uma forma de comunicação hoje em dia, é você trocar memes do Instagram, ou em qualquer WhatsApp, enfim. É uma forma de se manter conectado, mas eu confesso que eu tenho cada vez menos paciência para isso também. Mas enfim, este vídeo não é sobre o Instagram. Este vídeo é eu saí de São Paulo e vim morar no interior. Esse era o plano, né, inicial. E acho que essa questão do Instagram, ela veio muito em linha com esse meu momento de vida também. E eu estou lá no Instagram. A minha nova vida vai ser um pouco compartilhada por lá. Eu não sei o quanto eu, eu vou fazer isso. Acho que eu vou fazer bastante, porque quando eu tô viajando, aí, ó, eu acabo fazendo mais isso. Mas o tema central desse vídeo é sair de São Paulo, ou qual é a nova vida que eu quero levar. Eu fui para São Paulo muito nova, eu fui para São Paulo com 20 anos, eu considero nova, né? Eu já trabalhava, sempre trabalhei na área de tecnologia, ainda trabalho. E então, há 20 anos atrás, antes do advento do home office, apesar que muita gente, né, trabalha de casa desde antes da pandemia, principalmente na minha área, eu que entendi que isso era possível na pandemia. Então, quando eu era novinha, aqui em Barbacena, eu queria muito morar sozinha e eu sempre tive esse lance do urbano, né? Da cidade grande, de ser cosmopolita. Eu sempre quis isso, né? Eu só não sou gay, mas eu tenho todos os estereótipos da gay que sai do interior para viver uma vida mais livre na cidade grande. Apesar de super introspectiva, eu valorizo muito a minha liberdade. E fui morar em São Paulo, me apaixonei por São Paulo, me apaixonei em São Paulo. Comprei casa, casei, vendi casa, separei, tive cachorro, fiz amigos, frequentava a Asa Norte. Cheia de referências ela. E depois da pandemia, muitas coisas ali começaram a se encerrar, né? Pra quem é da astrologia... ai. Pra quem é da astrologia, eu... Desde 2018 ali, em que Urano tocou o meu mapa astral, no meu signo de touro, eu vivi muitas transformações na minha vida. E uma delas, a primeira delas foi me separar. E depois foi uma sequência de eventos até que veio a pandemia. Este pandemônio, este puro suco do caos na sociedade como um todo. Então, cada um já estava ali vivendo as suas próprias batalhas, digamos assim. E aí veio a pandemia e falou, então, vamos arrumar aí. E aí eu comecei a trabalhar de casa. E aí, muitas coisas, mas eu comecei a fazer algumas viagens, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive muita pena de gastar dinheiro com viagem, porque para mim viajar era gastar muito dinheiro num curto espaço de tempo, era viver uma vida que não era minha, isso nunca me pegou, assim. Até eu tenho
amigas que perguntam qual que é o seu problema de entrar num avião, descer num hotel e viver uma vida bem boa por um tempo. Então, eu não tenho problemas com quem faz, gente. Não tem nada a ver com você. Se você gosta, tá tudo certo. É só você entender que às vezes outra pessoa não gosta disso. Eu não gosto dessa vida assim, né? De por um curto espaço de tempo você viver uma vida assim que não é a sua. Eu acho que não tem lógica. E dito isso, eu comecei trabalhando de casa, eu comecei a fazer algumas viagens trabalhando também. Psicopata por trabalho? Pode ser também, né? Muitas coisas aí para tratar na terapia. Mas eu gosto muito, e eu também tenho um lance muito eu não gosto de pressa para as coisas, eu não gosto de gente me apressando. Então, uma viagem de férias, normalmente, ela inclui uma lista de coisas para fazer bastante grande, uma ansiedade, assim, de conhecer muita coisa. Viagem cansa, né? Então, tem vários fatores, assim, que eu entendo, quando eu junto todas essas coisas que me pegam, eu entendo ali o porquê que eu não gosto tanto desse modelo de férias, né? E vamos ali gastar X mil reais em 15 dias, 20 dias, isso realmente não me pega. E aí eu comecei a viajar trabalhando, onde eu, claro, tenho a flexibilidade de eventualmente ali pegar alguns dias, sim, aí fazer um trekking, fazer um passeio, ou simplesmente não fazer nada, só curtir a cidade onde eu tô. Então eu prefiro assim, uma vida em que eu tenho mais pequenos descansos do que um grande período em que supostamente eu tô descansando, né? Então, eu comecei a fazer essas viagens testes e sempre que eu voltava para São Paulo, eu queria fazer mais dessas viagens. E eu percebi que, tudo bem, eu gosto de ter uma casa, mas eu também tenho a minha família toda aqui em Santa Catarina. E eu comecei a pensar, e se a minha base não for mais São Paulo? Até porque manter uma casa em São Paulo é muito caro. É uma das cidades mais caras, né, do país, e eu morava num lugar muito caro também. Então eu decidi, aqui, ó, o livro, Determinados. Não determinamos nada. Não fui eu que decidi, já estava decidido. Estou lendo esse livro maravilhoso. Decidi que eu iria sair de São Paulo, mas eu tinha um apego ali muito grande com o meu apartamento, porque a história desse apartamento é a seguinte: eu comprei esse apartamento, eu morava nesse prédio de aluguel, no quarto andar, e eu tinha recém vendido a casa que eu morei e tal, e eu falei, não vou mais comprar imóvel e tal, e apareceu a oportunidade de comprar esse apartamento. Eu comprei esse apartamento e ele era muito antigo. Ele é muito antigo e estava todo detonado. E eu fiz uma reforma nele. Enquanto eu fiz a reforma, eu entreguei o apartamento que eu morava de aluguel e eu saí de carro. Eu aluguei um carro porque eu não tinha carro. Eu saí de carro viajando pelo Brasil. O meu objetivo era... A minha viagem chamava Expedição Cerrado. O meu objetivo era chegar até o Maranhão. Então, eu queria ir pelo miolo ali do Brasil, né? Minas Gerais, Mato Grosso... Minas Gerais, Goiás, essa sequência até chegar no Maranhão, dando uma grande volta nesse bioma que é o Cerrado e que eu sou tão apaixonada. É o mais próximo de deserto que nós temos, né? Então, eu gosto bastante. E fiz essa viagem e nessa viagem eu sei que eu neguei, né, isso por muito tempo, mas nessa viagem eu já não tive mais vontade de voltar. Só que eu pensava, eu estou construindo a minha casa em São Paulo, eu tenho que voltar. Mas eu amei esse estilo de vida. Claro que eu não gostei de algumas coisas que eu fui aprendendo, então eu carreguei muita coisa. Hoje eu não posso me considerar uma minimalista, mas eu já carrego muito menos coisas do que eu carreguei naquela vez.
Eu li uma vez que o peso da nossa mochila é o tamanho dos nossos medos, né? E eu acho que os meus medos estão diminuindo e aí a minha mochila está diminuindo também. Então, eu me cansava muito, né, nesse descarregar e carregar o carro, mas eu amei essa vida. Eu fiquei mais de um mês na Serra da Canastra, depois eu fiquei quase um mês em Curitiba, fiquei quase um mês aqui em Santa Catarina com a minha família, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. E eu tô fazendo o circuito contrário, né? E depois eu fiquei um mês em Brasília. E o meu plano era ficar uma semana em cada lugar e assim eu chegaria em 6 meses no Maranhão. O ponto é que eu também fui aprendendo que eu gosto de viagens mais longas, e não é só porque eu gosto, é porque eu trabalho, então eu preciso de finais de semana para conhecer os lugares onde eu passo. Então, uma semana não dá tempo para nada, né? Então, eu fui aprendendo que tinha que ser pelo menos umas 3 semanas em cada lugar. E assim eu só cheguei, né, até Brasília e não concluí a expedição Cerrado. Acho que eu precisaria de uns 2 anos no ritmo que eu tava para chegar até o Maranhão e aí voltar. E o que eu decidi eu não decidi nada nessa viagem, eu decidi voltar para São Paulo e gozar do meu apartamento, que ficou lindo, né? Eu amei a minha casa, eu curti essa minha casa por 2 anos, mas sempre nesse conflito. Então, eu continuei viajando, fazendo viagens curtas, um pouco mais longas. Fiquei 2 meses no Chile, onde eu conheci meu atual namorado, fiquei 1 mês na França, e essa vontade cada vez maior de eu quero viajar mais. Eu viajei de motorhome pela Islândia e aí eu sempre fiz contas sobre ter um motorhome, e o preço de um motorhome é o preço de uma casa. E eu fico sempre nesse dilema também, porque eu gosto muito de cidade. Então, o motorhome, ele não é talvez ali o meio de locomoção ideal para quem também tem o seu lado urbano, né? Então, estacionar motorhome em cidade é sempre mais complicado. E eu decidi... agora eu não consigo mais falar essa palavra. Eu decidi, depois de começar a ler Determinados, do Sapolsky. Não consigo mais. Mas eu decidi... colocar meu apartamento para alugar. Não coloquei ele à venda ainda, porque eu tenho quase certeza que se eu vender meu apartamento eu vou comprar um motorhome. Eu decidi alugá-lo porque assim eu também tenho uma renda e eu tenho mais tempo para pensar sobre o que eu quero, onde eu vou morar, se eu vou ter saudade de São Paulo e vou querer voltar para lá, enfim. Coloquei ele para alugar. É uma decisão menos definitiva, né? Apesar que eu posso vender e depois comprar um outro apartamento em São Paulo se eu quiser voltar pra lá, né? A gente sempre pode fazer e refazer as coisas. Mas enfim, corta. A parte eu vou cortar. E eu decidi alugar meu apartamento e vir morar em Santa Catarina. Eu falei, eu vou morar em Santa Catarina, eu quero morar na praia, eu quero estar mais perto da minha família. Eu morei 20 anos em São Paulo, então eu já perdi, na teoria, bastante coisa aqui das pessoas, né? Eu comecei a ter sobrinhos, então eu falei, eu quero estar mais perto da minha família e quero morar na praia. Só que eu falei, e se antes de... Fiz minha mudança, mandei tudo pra cá, mandei tudo pra um storage, e eu acho que o Sapolsky tá certo, porque lá no fundo essa decisão já estava tomada e eu só fiquei me enganando, né? Eu só fiquei me enganando sobre... Eu vou passar um tempo em cada cidade de Santa Catarina para decidir onde eu vou morar. E nesse meio tempo eu falei, e se eu fizer uma viagem de carro, né? Sem tempo, sem data para retornar, porque agora eu não tenho mais aquele peso na consciência e no boleto de tempo para voltar. E uma viagem de carro que eu sempre quis fazer foi ir até Ushuaia de carro, de motorhome, dirigindo. Eu falei, e se eu fizer? E se eu fizer? E eu farei. Então, eu saí de São Paulo,
Não faz mais sentido para mim hoje morar em São Paulo, podendo trabalhar de qualquer lugar. Depois que eu comecei a sair de São Paulo, eu comecei a me sentir um pouco na defensiva em São Paulo, um pouco cansada quando eu voltava para São Paulo, porque em São Paulo a gente está constantemente na defensiva. A gente está na defensiva com relação às pessoas, com relação a roubarem teu celular, com relação à liberdade física, né? Você tem uma liberdade, eu sempre tive, isso eu sempre valorizei, acho que em ambientes urbanos, né, principalmente cidade grande, que é o fato de você poder ser quem você quiser ser. Só que eu acho que quanto mais os anos passam, mais eu não preciso de São Paulo para ser quem eu quero ser. Então hoje eu sou uma pessoa muito mais livre aqui em Joinville do que eu era quando eu tinha 20 anos, porque antes eu me preocupava muito com o que os outros pensavam. Hoje eu acho que eu me preocupo... não existe ninguém que não se preocupa nada com o pensamento alheio, mas com certeza eu me preocupo menos. Então, eu não preciso mais desse escudo que é São Paulo, né? E são essas as contas, né, que a gente vai fazendo, né? Na minha cabeça, a gente está sempre fazendo contas. São Paulo é para sempre a minha cidade. Eu acho que eu me digo paulistana, eu me identifico paulistana. Eu não me identifico como catarinense, apesar de ter passado os primeiros 20 anos da minha vida aqui. Mas eu acho que eu me formei, né? Me formei pessoa em São Paulo. E agora eu quero ver quais outras formaturas eu vou ter por aí. Mas o ponto é que eu estou nômade. Eu tenho ainda dificuldade de falar eu sou nômade. Quem sabe um dia. Hoje eu estou nômade e estou temporariamente aqui em Joinville, que é uma cidade super bonitinha, quente. Ao contrário do que muitos pensam, né, de que todo no sul é frio. Joinville é uma cidade bastante quente. Hoje, por sinal, vai fazer 25 graus no auge do inverno. E em agosto, né, eu saio na minha excursão Patagônia. Então, esse vídeo é para contar disso, um pouco sobre essas reflexões que a gente faz na vida. Eu vejo muitos vídeos, assim, das pessoas que viraram nômades, com relação... refutando, né, às vezes o mundo corporativo, uma vida muito difícil que levava. Eu não considero que a minha vida era difícil ou é difícil. Eu sei que eu sempre pude morar muito bem em São Paulo. Eu falo para as pessoas, a experiência das pessoas de São Paulo é infinitamente diferente uma da outra, porque São Paulo tem muita coisa boa se você tem grana para poder aproveitar essas coisas boas, ainda que quando você está na rua você é quase igual, vamos dizer assim, a todo mundo. Eu digo quase igual porque eu sei que eu sou uma mulher branca com cara de catarinense andando na rua, então isso me dá passabilidade, né? Mas eu nunca tive uma vida ruim em São Paulo. Muito pelo contrário, eu tive uma vida muito boa. Eu morava na Paulista, que para mim é um lugar muito bom. Eu tinha acesso à cultura, eu tinha acesso a tudo, né? Aos melhores restaurantes, a consumir o que a cidade tinha de melhor. Eu morava a 1,5 km do Parque Ibirapuera, então eu podia ir correndo e a pé de Uber muito rápido. Eu chegava no maior parque, talvez da América Latina, num centro urbano. E então eu sempre aproveitei muito São Paulo. Mas ao mesmo tempo que São Paulo me foi essa redoma para eu poder respirar do que eu acho que era o que me cortava aqui em Santa Catarina, que era essa liberdade de poder ser quem eu quisesse ser. Agora parece que São Paulo começou a me limitar, porque eu passei a querer ir para outros lugares e voltar para São Paulo me limitava. O que é curioso, porque
São Paulo tem, né, o maior aeroporto internacional do Brasil, então significa que de lá eu poderia ir para qualquer lugar. Mas eu acho que limitações vêm de todas as formas, né? Tem a limitação física de você estar distante de um aeroporto, tem a limitação emocional. Então, eu acho que São Paulo começou a me limitar mais emocionalmente mesmo. Eu passei a me nutrir, né, mais de emoções boas quando eu vinha para Santa Catarina visitar minha família, visitar alguns amigos. E eu não tinha mais isso em São Paulo. E eu acho que esse foi meu rompimento com São Paulo, né? São Paulo passou a não me nutrir mais. Eu tive essa conversa com vários amigos e eu tenho um amigo que se nutre demais de cultura, por exemplo, de teatro. E por isso São Paulo nutre ele loucamente, né? Então, quando a gente discutiu qualidade de vida, discutiu no bom sentido da palavra, qualidade de vida, a associação direta que muitas pessoas fazem, muitas vezes tem relação a morar na frente da praia. Sabe aquele estereótipo da imagenzinha, qualidade de vida e você morando na praia? E qualidade de vida é sociológico, né? E eu vou além, eu acho que é emocional. É onde você está nutrido emocionalmente. E isso pode mudar ao longo da vida, né? Então, quando eu tinha 20 anos, talvez foi ir para São Paulo. Agora, com 40, é estar aqui em Santa Catarina. E estar aqui como base, porque eu sei que eu não vou ficar aqui. E talvez esse vídeo seja isso, né? Para que eu diga para mim mesma ou para vocês que você pode estar nutrido de algumas coisas hoje, amanhã você quer se nutrir de outras coisas e viver outras experiências. Eu ouvi de uma amiga recente que falou, de uma amiga que eu vi recentemente, que ela chama isso de prateleiras. Então, o que está mais alto é o que você consegue, o que você quer alcançar mais rápido, tipo uma prateleira de supermercado. E essa ordem muda, né? Então, é isso. Em breve teremos outras reflexões aqui e te vejo na próxima semana. Um beijo.